As imagens dos chamados santos começaram a falar comigo. Uma tarde, eu estava sentada na Gruta de Lourdes, sentada numa pedra, lendo um livro. De repente, eu ouvi alguém chamando-me e dizia: Dalva, vem cá, olha para mim. E eu procurei por todos os lados, pensando que fosse uma amiga, porém não encontrei ninguém. E mais uma vez ouvi chamar, e quando eu me virei, estava a Nossa Senhora de Lourdes com as mãos estendidas, os olhos piscando, e dizia: Dalva, vem cá, vem para mim. E eu saí gritando que não queria mais ir para aquele lugar e que eu não queria ela. E fui aos pés da superiora, expliquei para ela, porém ela achou e falou para mim que eu estava com um problema de ilusão de ótica, que aquilo na realidade não tinha acontecido. E se acontecesse, eu devia ter ido para saber dela o que ela queria, porque era comum os santos falar com as pessoas. Porém, eu tinha muito medo. Ocorreu também um fato muito estranho ali no convento. Eu, junto com minhas colegas e as alunas do orfanato, resolvemos brincar de esconde-esconde. E eu tomei a iniciativa de me esconder embaixo do altar, pois eu sabia que ali ia ser difícil as meninas me encontrarem. Porém, quando eu entrei embaixo do altar, encontrei ali um homem deitado. Ele estava seminu e então, no seu corpo, havia muitas marcas de batom e sujo. E eu fiquei com medo e ele abriu os braços e tentou me segurar. Aquele homem não era outro, mas o que chamam de muito conhecido como Senhor Morto. É o Senhor que fica na Igreja Católica na Sexta-feira da Paixão para que as pessoas vá beijar. E as marcas de batom ficam no seu corpo e torna-se muito feio. E eu me assustei bastante com aquilo e saí gritando. As freiras me seguraram e aquilo foi tornando cada vez pior. O tempo passou e chegou o dia em que eu iria fazer os votos perpétuos. Então, naquela noite, nós tínhamos que ficar em meditação até as 10 horas da noite no convento, rezando o ofício de Nossa Senhora, meditando do que seria a nossa vida dali para frente. Porém, de repente, eu comecei a ouvir alguém me chamar. E eu comecei a tremer de medo, fiquei arrepiada. Eu sentia que meu cabelo estava em pé. E eu procurei pensando que fosse alguma colega, porém não era. E assim na porta da entrada da capela, bem no alto, tinha uma cruz muito grande. Naquela cruz estava presa um Cristo do tamanho natural de um homem. E quando eu olhei para aquele Cristo, ele que fica sempre com o rosto pendido para um lado, ele estava com a cabeça firme, com a cabeça em pé. Os seus olhos piscavam insistentemente. Suas mãos presas na cruz mexiam os dedos no gesto de chamar. E dizia: Dalva, vem cá, olha para mim, vem cá. E eu comecei a gritar, a dizer que eu não queria ele, que eu não queria ir para ele. E eu gritando desta forma, aquelas pinturas do rosto dele tornou-se real. Aquela marca de sangue no peito dele também começou a jorrar e caía pelo chão. E as freiras que vieram me socorrer passavam por baixo daquela porta e sujavam-se no sangue que escorria pelo chão. E eu saía correndo porque eu dizia: não me toque, as suas mãos estão sujas de sangue. E elas fizeram um cerco, me seguraram e esfregava meu rosto no chão e dizia: veja que aqui não tem sangue. Porém era real. Eu via aquele sangue. Eu passei uma noite muito apavorada e eu chorava muito. De manhã, a superiora chegou para mim e falou: Dalva, você não pode fazer os votos e você não vai vestir o hábito de freira. Você vai para sua casa, vai passar um ano fora. Se você melhorar, você pode voltar a ter mais uma oportunidade. Eu fazia várias perguntas para o diabo. Então também eu fiz uma outra pergunta para o diabo. Eu queria saber por que aquelas imagens de esculturas, os chamados santos lá do convento, viviam falando comigo, me chamando e tentavam muitas das vezes até segurar-me. E ele começou a dar risada e olhando para mim ele falou: ora, Itameuá, era eu.
Eu falei, mas como você? Ele disse, é muito simples. Cada imagem, ela tem um espaço vazio dentro de si. É o espaço exato que me cabe. Eu fico dentro da imagem ou atrás, para ouvir o que as pessoas estão pedindo para poder fazer. E assim, com isso, elas estão me seguindo. Com isso, elas estão fazendo o que eu quero. As imagens dos chamados santos começaram a falar comigo. Uma tarde, eu estava sentada na Gruta de Lourdes, sentada numa pedra, lendo um livro. De repente, eu ouvi alguém chamando-me e dizia, Dalva, vem cá, olha para mim. E eu procurei por todos os lados, pensando que fosse uma amiga, porém não encontrei ninguém. E mais uma vez ouvi chamar, e quando eu me virei, estava a Nossa Senhora de Lourdes com as mãos estendidas, os olhos piscando, e dizia, Dalva, vem cá, vem para mim. E eu saí gritando que não queria mais ir para aquele lugar, e que eu não queria ela, e sujo. E eu fiquei com medo, e ele abriu os braços e tentou me segurar. Aquele homem não era outro, mas o que chamam de, muito conhecido como Senhor Morto. É o Senhor que fica na Igreja Católica na Sexta-feira da Paixão, para que as pessoas vá beijar. E as marcas de batom ficam no seu corpo, e torna-se muito, muito feio. E eu me assustei bastante com aquilo e saí gritando. As freiras me seguraram, e aquilo foi tornando cada vez pior. O tempo passou. E chegou o dia em que eu iria fazer os votos perpétuos. Então, naquela noite, nós tínhamos que ficar em meditação até as 10 horas da noite no convento, rezando o ofício de Nossa Senhora, meditando do que... E fui aos pés da superiora, expliquei para ela, porém, ela achou e falou para mim que eu estava com um problema de ilusão de ótica, que aquilo, na realidade, não tinha acontecido. E se acontecesse, eu devia ter ido para saber dela o que ela queria, porque era comum os santos falar com as pessoas. Porém, eu tinha muito medo. Ocorreu também um fato muito estranho ali no convento. Eu, junto com minhas colegas e as alunas do orfanato, resolvemos brincar de esconde-esconde. E eu tomei a iniciativa de me esconder embaixo do altar, pois eu sabia que ali ia ser difícil as meninas me encontrarem. Porém, quando eu entrei embaixo do altar, encontrei ali um homem deitado. Ele estava seminu, e então, no seu corpo havia muitas marcas de batom. Seria a nossa vida dali para frente. Porém, de repente, eu comecei a ouvir alguém me chamar. E eu comecei a tremer de medo, fiquei arrepiada. Eu sentia que meu cabelo estava em pé. E eu procurei pensando que fosse alguma colega, porém não era. E assim, na porta da entrada da capela, bem no alto, tinha uma cruz muito grande. Naquela cruz estava presa um Cristo do tamanho natural de um homem. E quando eu olhei para aquele Cristo, ele que fica sempre com o rosto pendido para um lado, ele estava com a cabeça firme, com a cabeça em pé. Os seus olhos piscavam insistentemente. Suas mãos presas na cruz mexiam os dedos no gesto de chamar. E dizia, Dalva, vem cá, olha para mim, vem cá. E eu comecei a gritar, a dizer que eu não queria ele, que eu não queria ir para ele. E eu gritando desta forma, aquelas pinturas do rosto dele tornou-se real. Aquela marca de sangue no peito dele também começou a jorrar e caía pelo chão. E as freiras que vieram me socorrer passavam por baixo daquela porta e sujavam-se no sangue que escorria pelo chão. E eu saía correndo porque eu dizia, não me toque, as suas mãos estão sujas de sangue. E elas fizeram um cerco, me seguraram e esfregava meu rosto no chão e dizia, veja que aqui não tem sangue, porém era real. Eu via aquele sangue. Eu passei uma noite muito apavorada e eu chorava muito. De manhã, a superiora chegou para mim e falou, Dalva, você não pode fazer os votos e você não